nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Retornamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o assunto do vídeo anterior, profetas, sonhos e revelações, né? Se de fato ainda há essa forma de Deus falar com o seu povo, com a sua igreja, né? Nós entendemos no vídeo passado que Deus tem uma tratativa diferente com o seu povo de duas formas, que é lá no Velho Testamento e no Novo Testamento. Nós vamos falar agora sobre a atual tratativa de Deus para com o seu povo, que é a igreja. A igreja, quando o Senhor Jesus aqui esteve, ele levantou 12 apóstolos. E através desses apóstolos, ele trouxe ou ele instituiu a igreja, né? E os apóstolos, que foram só em números de 12, mais para frente, lá para o finalzinho do vídeo, nós vamos falar a esse respeito, que Apocalipse revela, né? Fala sobre os 12 tronos, tanto representando os apóstolos, que são as pilastras da igreja, como das 12 tribos. Então, a Apocalipse fala de 24 tronos, os 12 representando as 12 tribos de Israel e os 12 representando os apóstolos. As 12 tribos de Israel, período profético. Os 12 apóstolos, período da igreja. Hoje nós vivemos na graça, através da igreja constituída pelo Senhor Jesus. E nós já podemos ver lá no livro de Gálatas, Gálatas 1, 8 e 9, Paulo já alerta a igreja com a seguinte palavra: contudo, veja bem o que Paulo fala, contudo, ainda que nós, os apóstolos no caso, ou mesmo um anjo, né? Quando fala um anjo, geralmente está se dirigindo a algo bonito, belo, todo cheio de luz, né? As pessoas, quando querem falar uma coisa bonita, olha, eu vi um anjo, eu vi não sei o que, se usa esse termo até para uma criança, quando é muito bonita, aparece um anjinho, né? Então, quando Paulo fala isso, ele está dizendo, ainda que seja algo belo, algo bonito, né? Então, continuando, contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Você veja que Paulo está alertando o seguinte, pessoal. Ainda que nós, ou seja, ele está dizendo o seguinte, ainda que nós, os apóstolos, ou um anjo, ou seja, algo belo, bonito, ainda que você veja uma aparente ilusão descendo dos céus parecida com um anjo, desça dos céus e vos anuncie um evangelho diferente do que nós já vos pregamos, seja considerado maldito. É muito forte isso, hein? E ele continua, conforme já vos revelei antes, declaro mais uma vez, ou seja, ele reforça novamente, declaro uma vez mais, qualquer pessoa, pessoal, tem que entender o seguinte, quando a Bíblia fala qualquer, é qualquer. Qualquer pessoa que vos pregue um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Ainda que seja, como que a gente pode dizer, um suposto irmão abençoado, um irmão bonito que fala das coisas de Deus, Paulo está dizendo claro aqui, ainda que qualquer pessoa vos pregue um evangelho diferente daquele que já recebeste, não é que vai receber não, que já recebeste, seja maldito. Quando a Bíblia fala já recebeste, Paulo está falando sobre o evangelho, a palavra de Deus escrita, para nós. Mas eu ouvi uma revelação aí do irmão, o irmão trouxe uma profecia para mim e se cumpriu. Maravilhas! Você quer continuar nessa crença sua? Vamos observar algo mais importante aqui também que o Evangelho nos fala. Está lá em Atos. Vamos já achar aqui para mostrar para você. Lá em Atos, você que
é um servo de Deus, você que crê no Evangelho do Senhor Jesus, você vai se lembrar disso aqui. Lá em Atos 16 e 17, 16, verso 17. Um dado momento, havia uma jovem que seguia Paulo e os discípulos e todos os outros apóstolos que com ele estavam, falando algo, pessoal, que era uma verdade. Ela não falava uma mentira, veja bem, falava uma verdade. No entanto, essa verdade estava sendo dita na boca de um demônio. Tanto é que Paulo repreendeu, porque a verdade falada na boca do diabo é mentira, ainda que seja verdade. Veja lá em Atos 16, 17, Paulo, a história narra o seguinte: seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos. Olha o que ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha como é que o diabo é sujo. Ele estava falando alguma mentira aqui? Não. Se fosse nos tempos de hoje, essa moça que falando tal coisa, ela estaria aí no púlpito das igrejas, lotando, arrastando multidões. Porque as pessoas gostam desse tipo de coisa. As pessoas acham que Deus só é Deus de perto, ele não é Deus de longe. E as pessoas amam isso. Até porque aqui Satanás estava falando uma verdade, porém quem estava falando era o diabo. E quando o diabo fala algo que é verdade, ainda que seja verdade, o intuito dele, pessoal, é fazer você crer em ensinamentos de demônios. Para lá na frente ele distorcer. De qualquer forma você vai estar desagradando a Deus, porque os nossos ouvidos, eles têm que estar abertos somente para a voz de Deus, a voz genuína, clara de Deus, que é o quê? A sua palavra. Nós lemos lá em Hebreus que outrora, lá no passado, Deus falou aos pais pelos profetas de muitas formas e de muitas maneiras, mas que hoje, nos últimos tempos, que é o que nós estamos, ele falou, ele não vai falar, ele falou por intermédio de Jesus Cristo, a quem se tornou herdeiro de todas as coisas, fez a purificação dos pecados e está à direita do Pai intercedendo por nós. Então vamos ver novamente o que essa jovem falava. Isso está lá em Atos 16, 17. Essa jovem pronunciava a seguinte frase, presta atenção: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha, não era realmente isso que Paulo estava fazendo? Não só Paulo, como todos os apóstolos, né? Não era isso que eles estavam fazendo? Anunciando o caminho da salvação. Eram sim servos do Deus Altíssimo, estavam pregando o Evangelho, eles caminhavam por todos os lados, seguindo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, para levar o Evangelho a essas pessoas. Ou seja, o diabo não estava falando nenhuma mentira aqui, ele só estava falando verdade, dentro dessa frase que a menina anunciava aqui. No entanto, veja você o que Paulo fez. Eu vou ler novamente aqui para você. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em letra minúscula, espírito aqui, viu, pessoal? Mostrando que é espírito demoníaco. Disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Pessoal, se isso fosse hoje, na igreja hoje, se isso acontecesse nos tempos de hoje, aqui no nosso meio, esta moça, cheia de demônio, estaria no púlpito de todas as igrejas. A agenda dela estaria cheia, né? E Satanás ia tripudiar, e aliás ele está fazendo isso.
Ele está fazendo isso em muitas igrejas, usando profecias e revelações, sonhos. Eis que o Senhor mandou te dizer. Nós vamos aprofundar mais nesse assunto aí, viu? Nós ainda temos muita coisa aqui para trazer a vocês sobre esse assunto, que é muito sério, tem contaminado a igreja do Senhor Jesus de forma terrível. De forma terrível, porque as pessoas parece que amam a revelação, elas não querem ouvir a palavra de Deus anunciada e pregada como ela é, eles querem revelação, eles querem ouvir profecias, eles se perturbam com sonhos, com todo esse tipo de coisa, pessoal, que não leva a nada. Nós temos que entender que Satanás é um embusteiro, ou seja, ele é aquele que imita, Então, Satanás, nos últimos tempos, ele está imitando a tratativa que Deus tinha com o povo lá atrás. Tanto que ele leva várias pessoas a fazer sacrifício de animais, oferendas a deuses, a vários santos aí, né? Em várias religiões. Ele ainda leva pessoas a sacrificar, como por exemplo galinhas, bode e tudo mais, coisas que Deus fazia lá atrás numa tratativa com os judeus, porque tinha um motivo específico, que depois nós vamos falar a esse respeito. Agora, você vai me dizer assim, mas Deus não fala através de profecias, de sonhos? Nós vamos falar sobre o livro de Joel, né? Joel 2:28. Nós vamos entrar nesse assunto também no próximo vídeo, porque nós vamos lá atrás, no Velho Testamento, pegando os profetas maiores e os menores, e vamos falar sobre o que Deus revelou já lá atrás para a igreja hoje, acerca de revelação. Perfeito? Mas eu quero concluir um fato aqui. Por que nós não devemos aceitar mais nenhuma pessoa que venha trazer revelações para nós? Ainda que falar, mas ela sofre tanto, ela é uma pessoa que ela tem esse propósito de trazer de Deus, ele é uma pessoa que tem a característica de Cristo. Negativo. Ninguém mais. Eu vou te mostrar por quê. Lá no livro de Carta aos Colossenses, o verso 1, Colossenses 1, 24 e 26 ao 26, Paulo diz a seguinte palavra. Agora, presta atenção, Paulo foi o último, viu pessoal? Ele diz o seguinte, agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e completo, presta atenção, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. Nem sacrifício nós podemos aceitar mais. Tem igrejas aí que pregam o tal do sacrifício, né? Tem aqueles que pregam o tal do martírio. Quantas pessoas andam de joelhos aí pagando promessas e penitências e coisas desse tipo, né? Não vamos entrar nesse assunto, nosso assunto aqui é profecias e revelações, mas veja o que Paulo está dizendo, agora me alegro em meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. 25. De qual me tornei servo de acordo com a convocação de Deus, que me foi outorgada para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus. Não é profecia, não é revelação. Tudo isso ele aceitou, ele passou, Deus designou ele para esse propósito, para que fosse conhecida a palavra de Deus. Completando, no 26, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos. Então pronto, essa é a última revelação para a igreja. Estava oculto isso, foi revelado para a igreja. Amanhã nós vamos lá nos profetas do Antigo Testamento, onde tem profecias específicas para a igreja. Profecias específicas para a igreja hoje, já lá no Velho Testamento, a ponto de que o profeta se estremeceu quando ele viu essa profecia relacionada à igreja. Nós vamos estar falando sobre isso amanhã, ok? Fiquem todos na paz e até mais.